Com um total de 47 indicações ao Oscar. Ele e suas obras já acumulam 16 estatuetas do evento. Os seus filmes já ultrapassaram 6 bilhões de dólares em bilheteria. There's really only one film director working today whose name is synonymous with movies that excite, enthrall, and entertain in equal measure. He sees everything in the film at once. I've never worked with a better leader. He's really is a genius. Christopher Nolan was the Sundance director who was making huge movies. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage, Mr. Christopher Nolan! Christopher Nolan dirigiu filmes como Oppenheimer, Interestelar, Cavaleiro das Trevas e diversos outros memoráveis filmes que você já assistiu. Como Christopher Nolan saiu de um garoto que nunca foi para a escola de cinema para se tornar um dos maiores diretores que temos hoje em dia. I'm a self-taught filmmaker. I never went to film school. I never studied filmmaking in any way. I started making films when I was a kid, when I was, I think, 7 years old, making films using my dad's Super 8 camera and little action figures, doing stop motion films, a little bit of animation and a certain amount of live action. And I just carried on making films as I grew up. And over the years they got bigger, hopefully better, but more elaborate. There never really was a period in my life where I completely stopped doing that. Nos anos 90, o mercado do cinema era dominado por grandes estúdios, como Paramount, Warner, Universal e Fox. Essas empresas controlavam muitos filmes de alto orçamento e alto retorno financeiro para a época, como Titanic, do James Cameron, e Jurassic Park, do Steven Spielberg. Então tá começando do zero de forma completamente dependente nesse mercado não era nada fácil. Foi nessa época também que o Tarantino lança um dos seus primeiros filmes a fazer certo sucesso, que foi o Cães de Aluguel. Um outro diretor que também não foi para nenhuma escola de cinema. I've never went to film school. That's my training. Eventually, at a certain point, I realized I didn't just want to be in movies. I wanted to make movies. Mas até então, isso poderia ser levado como uma pequena exceção na época. Então, para pequenos cineastas como Nolan, que não passou por nenhuma escola tradicional de cinema, entrar nesse mercado fechado e muito competitivo exigia muito mais do que apenas os fundamentos da sétima arte. Inovação e persistência eram coisas que precisavam fazer parte do cotidiano dele se ele quisesse dar certo em Hollywood. No início de tudo, um dos maiores desafios que ele enfrentou era a falta de recursos financeiros e o acesso limitado à indústria americana de filmes, já que ele era do Reino Unido. Foi aí que ele colocou em prática tudo que ele sabia e começou a produzir curtas-metragens de muito baixo orçamento, como Tarantella e Doodlebug, utilizando o que tinha e com a ajuda de alguns amigos e parentes. Todas essas experiências iniciais foram cruciais para ajudar Nolan a desenvolver habilidades que ele utiliza até hoje, que mais tarde se tornaria uma marca registrada no cinema. Até que em 98, ele fez seu primeiro longa-metragem, Following, um filme de 70 minutos que foi feito com um orçamento de aproximadamente 3 mil libras. I wrote Following at a time when I was living in the middle of London, much like the protagonist, and was amazed how crowded that city is. You walk on the streets and you're just surrounded by people. And I became interested in the idea of what happens if a character were to decide to break down the normal protocols that exist between people? What if he were to just choose somebody at random from the crowd and start investigating their life for no reason other than an arbitrary interest in people? I was interested in the sense of violation that accompanied finding your door broken down and realizing that the door was never really keeping anybody out. What was keeping people out was the respect we have for each other's individuality and privacy. Following foi rodado em preto e branco e teve várias gambiarras para fazer com que o custo fosse reduzido o máximo possível. We had to shoot the film really doing everything on a first or second take. So they had to be extremely well prepared, and we'd rehearsed every scene of the film like a stage play, so we could go into a location and just get a scene done. As gravações foram feitas ao longo de um ano, na maior parte das vezes aos fins de semana. Nolan aproveitava para gravar em lugares reais, nada de cenário e com a luz natural mesmo. Assim reduzia muito o custo de produção. I think what Following represents is kind of the peak of what I was able to do on my own or just with friends, just using our own resources and borrowing equipment and sort of using the things around us to make a film. I like to think that we were able to do something that was strong personal connection to who we all were at the time when we made it. 3 anos depois, Christopher Nolan continua a explorar narrativas que não são tão comuns assim, e lançando seu segundo filme de longa duração, Memento, também conhecido aqui no Brasil como Amnésia. Well, Memento was based on a short story that my brother was writing. And he told it to me about 3 years ago. He said, I'm working on this story and it's about this guy with this condition, you know, he can't make new memories and he's looking for revenge. He's looking for the guy who killed his wife. He hadn't yet written it fully, but he described the idea to me, and I thought it would make an excellent film. It's a psychological thriller about
a guy who can't make new memories, really try to put the audience into the head of the protagonist and make them experience some of his confusion and uncertainty and paranoia. And I just thought it was such a fantastic idea. O filme se passa em duas sequências de cenas, uma em preto e branco, que mostra tudo de forma cronológica, e a outra em cores, onde tudo é mostrado em ordem reversa. E aí já mostrava um interesse por filmes com narrativas bem diferentes do convencional. E foi o que acabou abrindo espaço para ele criar um estilo único e realmente se diferenciar no mercado. I think really the only useful advice I ever got in terms of trying to figure out your way into the film business, the film industry, is to get yourself a script and hang on to it. You have to stick to your guns. You have to find something that you can do that maybe other people couldn't do. George Lucas's first Star Wars film as a seminal influence on me. It was the first film that I remember that really just opened up the possibilities of what you could do with movies. Terrence Malick is a huge influence, and Stanley Kubrick is a filmmaker that I've always greatly admired. It's difficult to try and imitate or learn too much from specifically, but as an inspiration, just as a great genius of cinema. Assim, com diversas influências, Nolan gerou destaque com Memento, o saturado mercado da época por ter ousado em uma narrativa de dois tempos que se cruzavam. Um ano depois, ele lança o seu primeiro filme de grande orçamento, onde trabalhou com grandes atores como Al Pacino, conhecido por Scarface, e Poderoso Chefão. What you find with great actors, and I've worked with some really great actors, is they are human lie detectors, and they are students of human behavior. You cannot lie to him. He will see it absolutely immediately. So you have to be completely honest with these people, and you have to include them in your creative process. Todo mundo elogiava ele como diretor, e ele sempre teve uma boa relação com os atores, o que era difícil na época por o cinema ser bem tradicional, e o diretor ser visto como uma autoridade máxima no que ele faz e não pode ser questionado. Actors, I find intelligent actors are very defensive because they're often treated like idiots. You know, you just stay in front of the camera and do your thing and we'll figure out what's really going on back here. Tratar todo mundo que tá ali como uma equipe em busca de um resultado maior foi algo que deu muita credibilidade e reconhecimento pra ele dentro da indústria. Mas Hollywood ainda assim era a Hollywood que a gente vê hoje. Com o orçamento dos filmes crescendo cada vez mais ao longo dos anos, tentar inovar demais e trazer uma narrativa diferente de tudo é muito arriscado e pode resultar em um fracasso de centenas de milhões de dólares. E é por isso que até hoje existe aqueles filmes genéricos que não tem como dar errado, onde todo o dinheiro do filme foi gasto para pagar o elenco de estrelas que são conhecidas mundialmente e o roteiro é clichê. Eu não gostei de você. Mesmo com o lançamento de Insomnia, que era um filme mais linear, a sua marca estava sendo deixada pelos seus filmes de construção diferente do comum, o que era um pesadelo para a indústria, principalmente em produções de grande orçamento. Mas como equilibrar a inovação com o apelo comercial da indústria? Esse era o desafio de Nolan. Depois de ter saído do completo anonimato e ter ganhado certo destaque, que era o que ele queria, ele caiu em outro obstáculo imposto pelo próprio sistema da época. Mas era o que ele acreditava como verdade: produzir um filme que fizesse você pensar, que fizesse você participar ativamente da narrativa que passava em frente aos seus olhos. It's an era where people tend to watch films more than once. You know, you'll see it in the cinema on its first release perhaps, and then you'll see it on cable television, or television you'll watch it on an airplane or in a hotel room. I think my generation of filmmakers understood really there's a responsibility to try and make something that has layers, so that if you see them a second time, you're going to watch them in a slightly different way. Até que algum tempo depois iria dirigir o seu primeiro filme de ação, e com um personagem muito importante para a cultura pop: Batman. Escolher um diretor que na época só tinha 3 longas no currículo foi muito arriscado. A maioria dos estúdios da época estava acostumado em trabalhar com diretores mais experientes em filmes de alto orçamento. E a pergunta que ficava na cabeça de todos: será que Christopher Nolan consegue dar conta de reerguer a franquia Batman das cinzas? Com um orçamento grande de 150 milhões de dólares, ele enfrentava muita pressão dos estúdios que estavam com certo receio do que poderia sair de um filme novo do Batman, já que a última tentativa da Warner com a franquia tinha sido um desastre tanto comercial quanto para os críticos da época. O estúdio e Nolan sabia que precisava abordar o filme de uma forma nova, algo que não tinha sido feito antes. A Warner queria uma história que agradasse tanto o público casual, que só queria assistir um filme novo nos cinemas, quanto os fãs mais alucinados do morcego. Nolan queria uma pegada mais sombria e realista, estilo filme de crime policial antigo, o que era completamente diferente do que os filmes super-heróis tinham feito até então. A expectativa era que o filme pelo menos
menos pudesse competir com outros sucessos de bilheteria, como Homem-Aranha e X-Men. Assim, atendia a ideia de muitos executivos de fazer um filme com muitas cenas de ação que te fariam entrar na sala de cinema de boca aberta. A Warner não queria apenas um sucesso de bilheteria, mas também a redefinição de um personagem que havia virado piada após os últimos filmes. Com histórico de interferir bastante na produção de filmes grandes como esse, Nolan teve que lutar muito para manter o controle sobre decisões importantes sobre como a história ia ser contada, quem seriam os atores e qual seria o tom do filme. Nolan fez o que até então, por incrível que pareça, nunca tinha sido feito. Well, we're taking on the story that hasn't been told before, and that's the origin story. It's the idea of how and why Bruce Wayne becomes Batman. Assim surge Batman Begins. A ideia, então, até aquele momento, era convencer os executivos de que o seu estilo de fazer filmes também funcionava em grandes produções. Para Batman Begins, Christopher Nolan usou uma forma mais realista de contar a história, inspirada em obras como Batman Ano 1, de Frank Miller, e filmes de espionagem como 007. Isso ajudava ele a mostrar para o estúdio que ele tinha um plano claro do que ele ia fazer para redefinir o que seria Batman nos cinemas. A Warner, então, contrata David Goyer para coescrever o roteiro junto de Nolan, pois já tinha trabalhado em obras de sucesso da época, como O Corvo e Blade, o que ajudou bastante a trazer uma pegada mais comercial, que era o que a Warner buscava, mas sem perder os traços que Nolan queria pro filme. Tudo estava caminhando para um novo começo da franquia Batman nos cinemas. Os executivos estavam à espera de uma resposta do público. Será que a ideia de mudar toda a dinâmica de como a história do morcego vai ser contada vai dar certo? Nolan reinventou o gênero de super-heróis com Batman Begins e influenciou muitos diretores futuros a fazer algo parecido. Diferente das adaptações anteriores, esse filme trouxe uma visão menos fantasiosa e infantil do que era o Batman, e te fez sentir o peso do que é andar pelas escuras ruas de Gotham. Influências claras de filmes como Blade Runner e 007 contra Goldfinger, que era visto como arriscado, agora era um fator inovador. Dedicar grande parte do filme em mostrar a jornada de Bruce Wayne até ele se tornar o Batman era loucura, mas foi isso que o tornou único e nunca visto antes. O filme arrecadou 373 milhões de dólares por todo o mundo e trouxe a confiança que Nolan precisava para fazer projetos ainda mais ambiciosos. Na sequência, que até hoje é considerado por muitos o melhor filme de super-heróis já feito, O Cavaleiro das Trevas mudou completamente como a indústria via esse tipo de filme que ainda não era tão explorado. Com uma origem muito bem definida no último filme, o foco agora era o confronto do Batman contra o Coringa, o que gerou uma das melhores performances que eu já vi em um filme até hoje. A performance de Heath Ledger como Coringa foi marcada na história do cinema para sempre, servindo de referência para atores que interpretaram o personagem mais à frente, mas sem muito sucesso. Ledger ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, que infelizmente teve que ser recebido pela sua família devido ao seu falecimento antes mesmo do lançamento do filme. Nolan fez bastante uso de câmeras IMAX, especialmente na cena inicial do assalto ao banco, o que mais tarde se tornaria uma marca registrada para ele. Como já tinha confiança da Warner com o último filme, pôde falar de questões éticas e filosóficas, o que fugia do que era apresentado no gênero na época. O filme custou cerca de 185 milhões de dólares e arrecadou mais de 1 bilhão de dólares mundialmente, recebendo 8 indicações ao Oscar e levando 2 estatuetas para casa: melhor edição de som e melhor ator coadjuvante. A Origem é um thriller de ficção científica sobre sonhos dentro de sonhos. Pois é, se você ficou confuso só de escutar isso, é porque é mais um filme com a narrativa complexa do Nolan. Nesse filme, ele criou 5 camadas temporais que são interligadas, o que faz com que você precise prestar atenção total no filme para entender. É algo que já virou sua marca, fazer com que quem assiste participe do filme e não somente consuma de forma passiva. A cena icônica do corredor giratório foi feita completamente com efeitos práticos e sets móveis, evitando CGI, o que se tornaria mais uma de suas características, que o tornaria único no mercado exagerado de efeitos especiais e tela azul de Hollywood. Foi nesse filme também que foi introduzido pelo Hans Zimmer o estilo musical branco. Com um tom grave, ele cria uma atmosfera intensa, que passou a ser bastante utilizado em trailers, filmes de ação, suspense e diversos outros mais pra frente. A Origem custou 160 milhões de dólares e rendeu mais de 836 milhões por todo o mundo. Recebeu 8 indicações ao Oscar e ganhou 4 delas: melhores efeitos visuais, melhor fotografia, melhor mixagem de som e melhor edição de som, provando para o mundo o ponto que Nolan sempre tentou provar desde o início: o risco da inovação poderia ser o sucesso para vencer a mesmice da época. O último filme da trilogia Batman foca
foca no confronto contra Bane e a superação que Batman teve como Bruce Wayne. Com o sucesso dos 2 últimos filmes, Nolan pôde ousar e fazer cenas grandiosas como a destruição do estádio e diversas outras cenas de ação. O filme trouxe uma forma digna de encerrar a jornada de um personagem tão querido que antes estava completamente perdida, encerrando a trilogia do Cavaleiro das Trevas da melhor forma possível. O último filme da trilogia teve um custo de 250 milhões de dólares e teve um retorno que ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares e se tornou o maior sucesso de bilheteria entre os 3 filmes. Mesmo não recebendo nenhuma indicação ao Oscar, foi muito bem elogiado por encerrar a carreira do Homem-Morcego de forma épica. Um filme de ficção científica que explora o tema espacial, relações humanas, buracos de minhoca e relatividade do tempo. Nolan criou uma narrativa que fala sobre a busca de um novo lar para a humanidade. Assim como em outros de seus filmes, utilizou bastante de efeitos práticos, cenários reais e a trilha sonora absurda de Hans Zimmer. O filme teve um custo de 165 milhões de dólares e acabou arrecadando mais de 700 milhões em bilheteria. O filme foi extremamente elogiado pela sua ambição e narrativa complexa que foi abordada. No Oscar de 2015, Interestelar foi indicado a 5 categorias e venceu o prêmio de melhores efeitos visuais. Em 2017, Nolan dirigiu um filme de guerra que mostra a evacuação de Dunkirk na Segunda Guerra Mundial. Como características de Nolan, o filme foi dividido em 3 linhas temporais paralelas: terra, mar e ar. Dessa vez, abusou ainda mais do uso das câmeras IMAX e gravou quase que todas as cenas com elas. Uso mínimo de CGI e foco principal nos efeitos práticos. O filme teve um custo perto dos 150 milhões de dólares e arrecadou mais de 500 milhões de dólares em bilheteria mundialmente, e é considerado por muitos uma das melhores obras de Nolan. Dunkirk foi indicado ao Oscar e venceu 3 das 8 indicações: melhor edição, melhor mixagem de som e melhor edição de som. Tenet foi outro filme de Nolan que explorou o tempo, só que dessa vez de forma invertida, o que, assim como A Origem, te faz ter que acompanhar o filme ativamente para prestar atenção no que está acontecendo. As cenas foram filmadas de forma prática com a explosão de um avião real e diversos takes que foram totalmente coreografados. O filme custou mais de 200 milhões de dólares para ser feito e arrecadou mais de 350 milhões em meio à pandemia de Covid que a gente teve em 2020. O público ficou bastante dividido sobre esse filme por ultrapassar a linha do bom senso e trazer algo que, mesmo prestando atenção, fica difícil de entender. Mesmo assim, foi indicado a 2 categorias do Oscar e ganhou a de melhores efeitos visuais. No último filme dirigido por Nolan, Oppenheimer, conta a história do físico responsável pelo desenvolvimento da bomba atômica. O filme combinou cenas em preto e branco com sequências em IMAX colorida. Usar as câmeras IMAX já virou assinatura de Nolan, mas acredito que nesse caso ajudou muito a mostrar a grandiosidade do tema que eles estavam abordando. O filme é extenso, com quase 3 horas de duração, e toca no impacto psicológico e ético da criação da bomba, além do julgamento do público que Oppenheimer enfrentou na época. Simplesmente aclamado pela crítica e por qualquer amante de cinema, Oppenheimer já é um clássico cinematográfico e todo mundo concorda com isso. O custo de produção fica entre 100 e 180 milhões de dólares e arrecadou quase 1 bilhão de dólares em bilheteria em todo o planeta, batendo recordes e se tornando a biografia de maior bilheteria de todos os tempos. No Oscar de 2024, Oppenheimer foi indicado a 13 categorias, o que é mais da metade de todas as categorias do evento, e venceu 7 das 13 indicações: melhor filme, melhor diretor, melhor ator coadjuvante, melhor edição, melhor fotografia e melhor trilha sonora original. Com 47 indicações ao Oscar, 16 vencidos e mais de 6 bilhões de dólares em bilheteria, Christopher Nolan se tornou um dos maiores diretores de todos os tempos, sem nunca ter se formado em uma escola de cinema. E acredito que isso foi muito relevante. Talvez se ele tivesse ido, não teria essa visão tão fora do mercado tradicional que ele vivia na época. E o resultado disso seria completamente diferente. Nolan é um diretor de filmes clássicos, completamente fora da caixa, mas foi o risco de pensar dessa forma que deu o título que ele tem hoje.